Bom, vamos lá, meninas. Bom dia, primeiro, a todas. É um prazer conhecer vocês, apesar de ser pela câmera, né? Mas é sempre um prazer conversar com vocês. Eu confesso que o nosso contato com a rede foi um pouco tardio, né? Mas a gente era uma coisa que a gente sempre comentava, né? Amanda e eu. Então, a gente, né, conheceu vocês através da Naibel, e eu queria que uma de vocês explicasse, né, como surgiu a rede, como que surgiu esse grupo, né, o grupo de WhatsApp, quando que surgiu e qual foi a iniciativa inicial, não sei quem que pode falar sobre isso com a gente primeiro. Então, podem começar aí. Pode ser comigo, fazer essa apresentação inicial da rede. Antes de mais nada, eu sou a Kathleen, para quem não me conhece. Terminei meu mestrado agora na Fotovoltaica UFSC, então estou aqui em Florianópolis. Hoje estou atuando pelo Instituto Ideal, aqui em Floripa também. E tudo começou, eu posso dizer, um dia que a gente se reuniu com as meninas lá do laboratório para assistir um webinar sobre mulheres e redes de mulheres que atuam com energia solar no mundo, que era um webinar organizado pela ISIS, isso foi em fevereiro do ano passado. A gente recebeu o convite desse webinar, vamos se juntar na sala de reuniões e vamos assistir juntas. E aí, durante o webinar acontecendo, a gente começou a se questionar, assim, existe alguma rede de mulheres aqui no Brasil com esse foco, assim? Ali no laboratório, a gente é um número grande de mulheres. E a gente sabe que quando a gente sai e vai para eventos de energia solar, eventos, seminários, congressos, etc., a gente vê que essa não é a realidade. Normalmente, o número de homens, tanto nas mesas, nos painéis, é normalmente predominante, nos eventos, enfim, mesas de reuniões, é sempre muito mais homens do que mulheres, né? E lá no laboratório até a gente esquece um pouco dessa realidade, porque a gente é um número muito grande de meninas liderando várias coisas, fazendo várias coisas ali. A gente, nossa, cadê as outras mulheres que atuam na área aqui no Brasil, sabe? A gente está muito dentro do universo da academia, mas tem as mulheres que atuam no setor privado, no setor público, em ONGs. Então começaram a surgir esses questionamentos. Existe alguma rede que conecta todo mundo? Deu certo agora? Deu. Deu, agora deu. Obrigada. Agora, Desculpa, Martim, eu só vou pedir para você desligar a câmera, porque só podem 6 ao mesmo tempo. E aí a gente vai priorizar as mulheres hoje. Tudo bem, Vivian, tudo bem. Já percebi, não consigo entrar. Tá bom, não. Bem-vindo da minha parte. Estou muito feliz, sempre estar comentando com Vivian, Amanda, com vocês. Então, eu vou ficar aqui um pouco no back office. Mais tarde com a gente. Bom dia, Então, meninas, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Kathleen, desculpa todo atrapalhamento aqui. Imagina, acontece. Imagina. Eu estava conversando aqui com a Kathleen como que surgiu, né, a rede, o grupo. Então foi um webinar, né, na sua faculdade. Isso. Daí só continuando um pouquinho, a gente surgiu esse questionamento, assim, cadê as mulheres? Quem são elas? Quais são as barreiras que elas enfrentam nesse sentido dentro do setor? Porque a gente, a maioria das meninas do laboratório, vemos muito da parte das engenharias e tudo mais, então a gente já passou por várias dificuldades durante a engenharia, vários preconceitos que a gente foi encontrando durante a graduação, e a gente se perguntou, poxa, como é que é o contexto das outras mulheres que atuam no setor, né? E aí veio surgindo a ideia de fazer o primeiro encontro de mulheres na energia solar, que a gente realizou ano passado, que está gravado no YouTube. Aí nosso orientador, o professor Ricardo Ritter, fez a ponte com a Aline Pan, com a Isete, que hoje ela não está aqui, mas ela também participa das atividades organizacionais da rede junto com a gente, que é a professora Isete. Com a Alessandra Matias, do WWF, a Paula Scheidt, da GIZ, e a gente organizou então esse evento para trazer essas mulheres de diferentes áreas, dentro da energia solar, né, que atuam em diferentes áreas, para compartilhar um pouco das histórias delas. E eu posso dizer que a rede começou assim a se formar organicamente a partir daí, na verdade. Quando a gente conheceu oficialmente, então, pessoalmente, a Aline Pan, a Isete, eu e a Aline Kesten, a gente estava bastante envolvida na organização do evento. E aí a rede foi saindo daí. Com esse questionamento de quem são essas mulheres, onde elas estão, a gente levantou o questionário da rede, né? O primeiro questionário para exatamente identificar isso, onde estão essas mulheres, o que elas fazem, enfim, traçar esse mapeamento, para a partir daí a gente pensar em ações, né? Como rede que a gente podia fazer.
E a partir daí foi tudo acontecendo muito organicamente, assim, do que elas trouxeram nesse questionário também, o que elas viam como o papel da rede, o que elas sentiam necessidade, quais eram as principais barreiras, ali a gente foi traçando, né? O grupo do WhatsApp veio como uma ferramenta que a gente encontrou para conectar essas mulheres, enfim, outras atividades foram se desenrolando a partir daí. Acho que essa dá um mapeamento geral, assim. Então, vocês estudam juntas, é isso? Aline e Kathleen? Eu e a Aline, sim. Na verdade, a Aline se formou em engenharia elétrica, eu em engenharia civil na UFSC. A gente, na verdade, estudou no mesmo colégio em Blumenau, mas a gente não se conheceu naquela época de criança. A gente só foi se conhecer na fase do mestrado, ali no fotovoltaica, porque nós duas fazíamos mestrado no fotovoltaica. Então, foi ali que a gente se conheceu, em 2016, Legal. 2017. Que bacana. E aí, a outra Aline, a Aline Pan, veio depois para organizar tudo isso? Como que foi, Aline? Não, para organizar, assim, para contribuir, né? Eu conhecia o Ricardo já de outras coisas, né? Eu trabalho com energia solar, comecei a iniciação científica lá em 98, fazendo pesquisa em células solares, e fiz o mestrado, doutorado na área, então eu conhecia o Ricardo há muito tempo, o pessoal do setor academia, né? Há muito tempo. E então, num encontro, num evento em Porto Alegre, o Ricardo me comentou que as gurias estavam se organizando e também eu estava muito envolvida com a questão do gênero. Eu trabalho muito com essa questão. Eu estava envolvida com um grupo de trabalho da CAP sobre equidade de gênero, onde a gente estava buscando mecanismos, né, e ações para compensar a questão da subrepresentação de mulheres na área das ciências e também de lideranças nessas áreas. Então, eu já estava bem envolvida e discutindo isso e conversando com alguns pares. O Ricardo ouviu e veio conversar comigo para que a gente, então, fizesse esse primeiro evento e se conectasse e visse o que a gente poderia fazer para o setor de energia solar. Que legal, que bacana. Muito legal. E você, Natália, como que você conheceu todas elas? Como que foi esse processo? Então, diferente das meninas, eu tô bem longe do sul, né? Eu fico no Rio de Janeiro, sou residente do Rio de Janeiro, mas eu e a Kathleen, a gente faz parte de uma rede internacional de mulheres que trabalham para a transição energética. Então, no ano passado, a gente se conheceu através de um estúdio tour que a gente fez em Berlim, e a Kathleen falou sobre a iniciativa da rede. Eu já tinha, obviamente, participado do questionário, sabia como é que a iniciativa estava se desenvolvendo, e por trabalhar com energia solar desde antes da faculdade, inclusive, e ser apaixonado pelo tema, eu já acompanhava o trabalho que estava sendo desenvolvido com a pesquisa. Então, quando eu conheci a Kathleen pessoalmente, a gente fazia parte dessa mesma rede, foi só mais um motivo para a gente unir forças e querer expandir a atuação da rede no Brasil, no Rio de Janeiro principalmente, né? Então, acho que a gente está unindo forças, tentando achar essas parcerias e tentando, enfim, expandir a atuação e o objetivo da rede, que é conectar mulheres que trabalham no setor de energia no Brasil. E como que você vê hoje o avanço dessa rede de mulheres no Brasil com relação a essa rede internacional que vocês duas fazem parte? Tem mais representatividade? É mais ouvida? Com relação ao mercado de trabalho, isso que a Aline comentou também, a Aline Pan, com relação à liderança, vocês acham que lá fora eles têm mais ouvido do que aqui? Como que você acha que é isso? Eu acho que, assim, o desenvolvimento da rede de forma internacional é mais alinhado com as políticas internacionais, né? No sentido de precisamos desenvolver equidade de gênero para trazer mudanças significativas e realmente sustentáveis. Então, a pegada política, eu acho que é mais forte. No entanto, a gente está fazendo isso no Brasil, a gente tem esse alinhamento com as redes internacionais, então a gente tem boas referências, mas eu acredito que, ainda por ser um pouco incipiente, a gente precisa ganhar um pouco mais de espaço, né, no sentido de ter voz nos âmbitos não só do mercado e academia, como a Kathleen falou, que é a nossa grande participação atualmente, mas também de ser consultada para tomada de decisões políticas, para, enfim, aconselhamento, para indicação de outras mulheres que trabalham no setor.
Então, eu acho que, assim, a gente está fazendo um trabalho que tem, obviamente, um impacto muito importante para o mercado brasileiro, mas a gente está precisando ainda de outras pessoas que unam forças com a gente. Perfeito. Com certeza. E pode perguntar. Não, pode falar. Bom, vocês levantaram a questão do gênero, eu acho muito importante a gente falar sobre isso, né? Eu queria entender um pouco mais como é o dia a dia, né? Eu não sei se vocês comentaram, eu cheguei um pouquinho atrasada, mas a empresa que vocês trabalham, com que vocês trabalham, eu sei que grande parte do setor energético é composto por homens, né? Acho que mais de 90%. Muitas reuniões das quais eu participei, eu era a única mulher. Então, se vocês puderem me contar um pouco mais sobre isso, como que vocês lidam com isso, como é a dinâmica, o dia a dia. Quer começar, Aline? Eu não sei se eu consigo. Eu não sei se eu vou conseguir falar bem, porque a minha internet também é instável. Mas ali no laboratório, por exemplo, a gente vai muito a campo. Então, a gente vai à usina mesmo, no Nordeste, faz comissionamento. Então, a gente normalmente é uma das poucas mulheres ali dentro. A gente vê também que a participação feminina está aumentando, é uma crescente. Mas é sempre uma lutinha, né? Sempre a gente tem que ir lá levantar a nossa bandeira. A gente, não só com o questionário, mas no nosso dia a dia, a gente percebe bastante discriminação, de vários sentidos, seja levar em conta apenas nossa aparência, ou nosso corpo, quando a gente está num ambiente de trabalho. Às vezes a gente fica toda feliz de estar lá fazendo um trabalho super legal, super avançado. Eu trabalho... Acho que travou. Eu vou compartilhar um pouco, acho que da minha experiência, assim. Eu também sou engenheira civil, né? E apesar da civil ser uma das engenheiras que mais tem mulher, ainda tem pouca mulher, né? 25% a 30%, alguma coisa assim. E eu fui no Fórum GD o ano passado, no Sul também, foi em Floripa, e me chamou a atenção que demorou muito tempo para subir uma mulher no palco mesmo, que nem vocês comentaram. Então, e foi uma coisa que eu realmente reparei, sabe? Que sempre nas mesas dos panelistas eram sempre homens, e demorou, assim, acho que foi só no segundo dia que a Bárbara Rubin foi falar, né? E a Bárbara Rubin é aquele ícone que a gente tem, né, assim, como... ela é realmente uma referência, então parece que o nosso caminho tem que ser muito maior, né? A gente tem que se provar muito mais para chegar num lugar como esse, né? De apresentar na frente de todo mundo, enfim. E eu, né? Eu trabalho na K2, que é fornecedor de sistemas de montagem, e a gente lida diariamente com instaladores, né? E a gente já deu treinamentos, enfim. E é uma coisa que a gente, né? Percebe um pouco nas entrelinhas que às vezes não tem, a gente não é ouvida, né? A gente tem que vencer um pouco esse preconceito, ainda mais num ambiente super técnico, em que a gente fala de engenharia, a gente fala de instalação, um ambiente quase que 100% masculino. Então, é um pouco difícil, assim, a gente tem que trabalhar isso muito dentro da gente, e essa iniciativa é uma iniciativa maravilhosa, porque começa a levantar essa questão mesmo da Da mulher, né? representatividade mesmo, né? Assim, Amanda, em linhas gerais, né, a gente pode ver que internacionalmente e nacionalmente a gente tem essa pequena representação de mulheres. Se a gente for ver área de energia, né, a área de energia mais dura, vamos dizer, petróleo, gás, nós temos uma representação de 20%, em torno de 20% de mulheres, e de energias renováveis um pouco mais, em 30%. Mas em vias de regra, se a gente for ver em cargos de liderança ou pessoas que realmente vão lá palestrar, nós temos uma representação ainda menor. E isso é uma realidade em todas as áreas da ciência. Na área de energias renováveis, um pouco mais, nós temos um pouco mais de adesão à mulher, porque é uma área muito multidisciplinar. Então, nós temos
vários setores aí atuando, como, por exemplo, a Bárbara, ela é advogada, ela não é da área de ciências, né? Então, se a nós Marina vamos... também, né? Isso, se nós formos restringir para a área das ciências, nós vamos ter menos mulheres ainda. Então, como nós não temos esses modelos para indicar, para que a gente tenha induções efetivas de liderança, é mais complicado, né? Eu estou há muito tempo no setor e vejo que cada vez está aumentando, sim, mas a passos muito pequenos. Uma vez eu vi uma palestra da Márcia Barbosa muito interessante que ela fala: se nós continuarmos assim, daqui 200 anos nós vamos ter uma igualdade, uma equidade. E não é isso que a gente quer, né? A gente quer agora, porque tem um monte de mulher aí muito boa trabalhando e que está tentando provar, buscar o seu lugar, né, no setor. Então, nós precisamos tentar ajudar essas mulheres e nos ajudar para que a gente consiga atingir pelo menos um número considerável de mulheres e também buscar estratégias, né, ações para que a gente consiga realmente, efetivamente, alcançar essa perspectiva. E eu vejo, assim, eu atuei muito, eu sou física e fiz mestrado e doutorado na engenharia, mas eu dei aula para muitas engenharias, né, como a Vivian falou, na civil, na produção, na elétrica, na mecânica. E sim, tem mais mulheres, né? Mas aí, por que essas mulheres não chegam lá? É isso, a gente também tem que ver. Elas não chegam lá por diversos fatores, pela questão dos estereótipos, pela questão da maternidade, pela questão social, né, política. Então, é isso que a gente tem que trabalhar realmente para que a gente mude essa situação, né? Perfeito. Com certeza. Perfeito. Eu Embora queria eu não ouvir, seja... mas a título de curiosidade, daqui a pouco, se quiser, a gente mistura um pouco as perguntas, Amanda, mas vocês comentaram sobre um questionário que foi feito. Vocês poderiam falar um pouco quais foram os resultados desse questionário para a gente? Pode Eu ser acho que você, Natália. de forma introdutória, acho que a gente pode falar sobre o perfil das mulheres que responderam a esse questionário, né? A gente teve mais de 130 respostas, foi enviado para diferentes mulheres de diferentes faixas etárias, e a principal, enfim, um dos principais focos que a gente conseguiu identificar foi: a maioria das mulheres que responderam os questionários está entre a faixa de 25 e 36 anos, o que representa, enfim, uma faixa etária bem jovem, né? E o que a gente conseguiu relacionar isso foi ou com a questão de ser um formulário online, né? Uma pesquisa que foi feita através do Google Forms, então acesso a essa tecnologia, digamos assim, essa metodologia também influencia no resultado que a gente obtém. E, além disso, também o efeito tesoura, que é quando a gente, enfim, consegue observar a diminuição da participação das mulheres conforme a ascensão na carreira e a amadurecimento, né? Então, a gente consegue fazer um cruzamento de dados e identificar que quanto mais idades e menor participação de pessoas com maiores cargos dentro das empresas. E, além disso, a gente, enfim, identificou também quais são os principais setores que responderam ao nosso questionário. Então, isso é muito interessante, porque a gente consegue ver que teve uma adesão de pessoas que não necessariamente participam só de energia solar, né? E aí é óbvio que fica uma participação bem evidente de energia solar fotovoltaica e energia solar térmica, mas também tem envolvimento e resposta de outras pessoas, de outras mulheres que trabalham com eficiência energética, energias renováveis em geral. Então, a gente também identifica que tem uma carência de representação desses outros setores dentro do âmbito de energia para as mulheres que também trabalham com esse tema. E outro fator bem interessante é identificar que a maioria das mulheres que responderam estão ou dentro das empresas, né, ou no setor privado, ou então participantes do setor de academia. Então, são pesquisadoras, professoras, ou até mesmo empreendedoras que têm suas próprias empresas. Então, assim, a gente conseguiu mapear esse perfil das pessoas que responderam. E aí as meninas podem falar um pouco mais sobre cada setor, porque a gente conseguiu, enfim, fazer, através das perguntas, ter bastante entendimento de qual que é
o grupo de mulheres que trabalham com energia solar no Brasil atualmente? Alguns outros resultados que tiveram, a gente fez a pergunta se as pessoas já tinham ouvido comentários machistas no setor trabalhando. 64% das mulheres falaram que sim. 49% afirmaram que já tinham sofrido algum tipo de discriminação. E quando a gente pergunta quais que são os desafios que elas enfrentam, é sempre questão de gênero, e tem uma frase que era muito, muito repetida, a questão do reconhecimento. Várias variações dessa frase. Eu tenho que me provar o tempo todo. Eu tenho que ficar reafirmando que eu sei o que eu estou falando. As pessoas duvidam da minha capacidade. Então, é muito difícil a gente conseguir chegar a gente com vários conhecimentos. A Aline Pan, por exemplo, doutora. E mesmo assim, as pessoas descreditam aquela habilidade nossa só pelo fato da gente ser mulher. Confiam menos, a gente tem que ficar sempre se provando o tempo todo. Aquela pergunta que é maravilhosa quando a gente ouve você tem certeza? Pô, tô fazendo doutorado sobre isso, e aí? Sim, a gente tem certeza. Não precisa duvidar. Então, vários desses desafios dá para identificar. A gente está fazendo um trabalho de divulgação também de algumas frases que saíram do questionário, principalmente frases de discriminação, e que a maioria delas está relacionada com a questão da aparência, de chamar a pessoa a ser assediada no meio do trabalho. E daí tem toda uma questão do desrespeito que isso gera, né? Às vezes, e é interessante também que esse desrespeito normalmente vem de pessoas do mesmo cargo, também com cargos de importância. Eu penso, eu vou para a usina. E aí os pedreiros falam alguma coisa? Não, os pedreiros não falam nada. Tem muita gente que fala que quem fala mais é as pessoas de liderança. São outros homens, líderes lá dentro, que acabam desrespeitando. E daí, claro, fazem isso na frente de todo mundo. Então, tem várias questões que deu para colher do questionário. A Aline, acho que também pode falar um pouco da questão da maternidade, que foi uma pergunta bem forte aqui. Sim, eu vi que vocês fizeram um webinar, né? Recentemente, foi na semana passada, sobre isso, né? Sim. Uma das perguntas era se você era mãe ou não, então metade disseram que sim, praticamente, né? A questão do aleitamento, da licença maternidade, se ocorreu e se houve apoio. E a gente viu que metade é mãe, teve apoio, conseguiu fazer a licença, mas o quanto isso depois impactou a sua vida, a gente ainda não tem uma análise, né? Porque isso é bem representativo. Se a gente for ver os dados, assim, metade das mulheres acabam, até os 2 anos do filho, diminuindo muito a sua produtividade, diminuindo o seu salário, às vezes abandonando o trabalho devido à maternidade. Então, esse é um tópico que a gente precisa analisar com mais profundidade, avaliar de fato qual é o impacto da maternidade no setor, né? E poder discutir mais sobre isso. Então, na semana passada, nós fizemos um webinar para coletar relatos, para a gente conversar, poder nos apoiar, porque muitas vezes simplesmente a gente ouvir a história do outro, compartilhar daquele momento, a gente já não se sente um patinho feio, né? Já não se sente que a nossa realidade é tão diferente das outras e consegue somar forças. Tem uma professora na Universidade do MIT que ela fez uma rede bem bacana dentro da universidade mesmo, de apoio entre mães, para se apoiar, para ir para palestras, para ir para congressos, porque tudo isso é muito difícil. Só quem está vivendo que muitas vezes sabe da realidade, da necessidade de realmente de entrega ao trabalho também. Então, é baseado nisso que a gente está tentando trabalhar, né? E foi muito bonito, porque dentro do grupo foram 9 mulheres, todas ali do próprio grupo do WhatsApp, com histórias muito diferentes, mas que, na verdade, com o propósito genuíno mesmo, né? Aquela angústia que todas as mulheres, na verdade, têm, não são as mulheres só do setor. Quando tenho filho, o que eu dou mais prioridade, como é que eu vou fazer? Mas para o nosso setor, é um setor que exige de outras coisas também, então vamos discutir isso dentro da nossa realidade, né? Foi essa a proposta. Perfeito, perfeito.
eu acho que é uma questão também, não só nossa, né, das mulheres, mas de toda a sociedade. Eu acho que, assim como a gente tem empatia por outras causas, as outras pessoas precisam ter empatia pela nossa causa, né? Então, acho muito importante. Embora eu não seja engenheira, eu sempre atuei na área de marketing comercial, e essa questão dos cargos de liderança sempre estarem, em maior parte, com os homens, enfim, foi uma coisa que eu vivi durante muitos anos, e até conquistar um cargo de liderança. Mas eu acho que, aos poucos, a gente está provando, né, a nossa força, o nosso valor, e é muito importante esse trabalho que vocês estão fazendo. Inclusive, eu gostaria de perguntar para vocês quais as ações efetivas mesmo que vocês estão fazendo dentro do grupo. A gente entrou há pouco, né, nesse grupo, para que a mulher conquiste mais espaço dentro desses cargos de liderança, enfim. Uhum. Talvez eu possa responder um pouquinho dessa parte. Uma das perguntas que a gente fez no questionário, inclusive, foi assim, como você identificaria o papel da rede para apoiar as mulheres do setor, né? Então, muitas respostas que a gente recebeu de algumas ideias e sugestões foram seminários, cursos, encontros anuais, programas de mentoria, e as palavras que vieram muito, assim, das ideias que as mulheres trouxeram foi apoiar, divulgar, conectar. Então, baseado nisso, a gente foi pensando em algumas ações voltadas para essa demanda que veio, assim, né, das pessoas que responderam o questionário. Então, inicialmente, no começo do ano, a gente estava organizando 2 encontros, um no CEBENS, que é o Congresso Brasileiro de Energia Solar, e outro encontro no Intersolar, que estavam planejados para acontecer, mas como o Covid, tudo isso foi passado para o final do ano, então também vamos ver como que a gente vai conseguir desenrolar esses eventos. Mas então, no contexto que a gente está, a gente começou a fazer os webinários, então, para justamente divulgar, né, os dados do questionário, que até então não tinha sido divulgado para o grupo, e com esse objetivo também de conectar, porque a gente vê que essa questão de conectar as mulheres, fazerem elas se conhecer e trocarem, e até pela questão também de poder uma indicar o trabalho das outras, né? Essa força que a gente faz como um grande grupo é muito importante também. Então, um grande, importante passo é vamos conhecer primeiro, como eu falei inicialmente, assim, a gente estava ali no nosso grupo do laboratório, sabia que era um grupo grande de mulheres, mas e cadê as outras? E o que elas fazem? Como que a gente também pode se apoiar e, quem sabe, até trabalhar juntas, né? Então, surgiu as nossas redes sociais, daí que começaram a gente colocar as redes sociais, o LinkedIn, o Instagram, o Facebook, para divulgar essas ações. O grupo do WhatsApp surgiu com esse propósito de conectar, de a gente trocar informações ali. E hoje a gente já está com 200 mulheres ali no grupo. E bastante bacana, assim, a troca que está acontecendo. Alguém vem, eu gostaria de algum estudo em tal área, ou alguém trabalha com tal coisa, e está rolando uma troca bastante interessante ali. Uma plataforma que a gente criou também, uma plataforma no Kumu, que ela tem esse objetivo de as mulheres se visualizarem mesmo, né? Nessa plataforma, tu preenche um questionáriozinho do Google Form, em que aonde tu está atuando, em que área que tu atua especificamente dentro da energia solar, e ele mesmo ele vai selecionando assim aonde que essas mulheres estão conectadas, então tu pode ver quais são as mulheres que estão na tua cidade, ou quais que trabalham com fotovoltaica, ou quais que trabalham com térmica, ou quais que trabalham, por exemplo, trabalho com simulação no PVSys, posso pesquisar mulheres que também trabalham com isso, que eu quero trocar alguma dúvida, alguma ideia, alguma coisa. Então, a plataforma também surgiu com esse propósito. E, esquecendo alguma coisa, meninas? Tem mais? Acho que só para complementar mesmo. Acho que é só aproveitando isso que você falou, de tudo foi adiado agora, mas qual que é a aceitação ou a procura mesmo, né, da rede em associações e em congressos, e, por exemplo, porque se a gente fala de um fórum GD, por exemplo, deveria ter um espaço ali de 1 hora para a gente, né, por exemplo, ou dentro da Intersolar, ou enfim, como que está sendo essa relação com essas associações e grandes eventos? Na verdade, nós nós estamos buscando agora escrever documentos que realmente façam essas sugestões, né? Tanto para eventos como para busca de trabalho, processo de recrutamento.
como para webinars, enfim, para tudo, porque isso é o mais importante. Lá no trabalho do grupo da CAPES, nós estávamos exatamente elaborando documentos desse tipo e já está chegando nas universidades, que é no momento que eu vou fazer um processo seletivo de uma bolsa ou de um projeto de pesquisa e eu não avaliar, eu quero avaliar os últimos 4 anos de trabalho de um pesquisador e eu não avaliar, eu não considerar que essa pesquisadora teve o filho, eu estou sendo injusto com ela. Se eu avaliar, tem vários estudos que mostram que se a gente pega 2 currículos, empresas, assim, tem dados estatísticos, assim, que a gente fica bem boquiabertos em saber que as empresas pegam o currículo da Joana e do José e os dois têm o mesmo currículo, as mesmas qualidades e a Joana tem vários defeitos e o José não, e os dois têm o mesmo currículo, né? E os estudos estão nos mostrando que a diversidade de gênero dentro das instituições, sejam elas comerciais, públicas, enfim, elas só aumentam a eficiência da própria empresa, porque visões diferentes aumenta economicamente, né, a contribuição. Então, nada mais do que indicar. Então, a gente espera que no futuro, na hora de construir um GD, um fórum GD, ou que seja uma grande empresa faça um processo de seleção, utilize também de algumas considerações que nós vamos colocar e que nos procurem para que a gente possa ajudá-los também a construir isso, né? Como, por exemplo, tentar buscar ter uma igualdade de gênero em um painel. Se não é possível, ok, mas buscar nomes, né? E essa plataforma que a Kathleen falou, ela vai nos ajudar a mostrar, não, eu preciso de alguém que tenha expertise de fotovoltaica no Mercado Livre. E aí a gente vai poder buscar essa pessoa e é evidente, ela pelo menos ter a oportunidade de ser vista, porque acaba sendo sempre as mesmas pessoas. E por quê? Porque a gente não tem co-work, a gente não tem uma rede que possa nos mostrar, a gente precisa nos colocar, né, também em evidência para que as pessoas nos conheçam e possam também nos sugerir, nos convidar, né? E é importante que nós façamos isso também entre nós, porque acaba que a gente tem algumas referências e acaba associando sempre essas referências e não dá oportunidade para outras. E a gente está fazendo com que o próprio setor não cresça, porque a visão diversa é que faz que o setor cresça. Foi a crise lá de 2001 que fez que a gente apoiasse o Proinfa e hoje a gente tem a energia eólica e vai ter estamos tendo fotovoltaica. Então, são realmente as crises que mostram que a gente precisa olhar para outros lados e que a gente precisa apoiar esses, né? Com certeza. Com certeza. Perfeito. Tem mais alguma pergunta, Vivian? A gente pode partir para a parte final. Eu acho que só abrir, se vocês querem falar mais alguma coisa, alguma consideração. Acho que eu posso falar por mim, né, pela Amanda, a gente já participou de reuniões em que a gente, né, teve, infelizmente, essa experiência, né, experiências ruins, né, em que a gente foi, né, menosprezada com relação à nossa capacidade. Então, eu pessoalmente vejo essa rede como extremamente essencial, fundamental para o crescimento do mercado. É importante a gente ter um modelo, né? Assim, ver uma mulher no painel, ver uma mulher num cargo de liderança, porque isso faz com que a gente, né, cresça, faz com que a gente se sinta representada e quanto mais isso acontecer, melhor para o mercado como um todo, né? Então, queria primeiro agradecer, né, vocês por dividirem o seu tempo com a gente e abrir o espaço se vocês quiserem fazer algum comentário ou convidar alguém antes da gente partir para a rodada final. Eu queria só falar para todo mundo procurar a rede nas redes sociais, nosso grupo de WhatsApp tá bem legal, e justamente sobre tudo isso que a gente conversou, que toda vez que forem fazer um evento ou forem procurar indicações, que procurem também mulheres e que não fiquem presas naquelas coisas
nas pessoas óbvias, que a gente sempre vê, mas que sempre procurem valorizar, porque tem muita gente muito boa no Brasil todo, com muita experiência, e que às vezes falta essa visibilidade para mostrar todo o seu conhecimento. Então, vamos nos conectar, vamos continuar nos conectando para aumentar a nossa visibilidade. Muito obrigada aí pela oportunidade. A gente tem o privilégio, né, na K2, a chefe de pesquisa e desenvolvimento é uma mulher, a CEO é uma mulher, então, aqui dentro do nosso universo, a gente tem essa representatividade, né, dentro da K2, a gente se sente muito valorizada, mas, infelizmente, não é a realidade, e a gente precisa tentar replicar isso de alguma forma, né, e mostrar isso de alguma forma. Eu e a Kátia, como ela falou, a gente trabalha num ambiente, num laboratório que tem muita mulher também. E é incrível a diferença que isso faz pra gente, que a gente se sente à vontade, a gente se sente valorizado. A gente performa melhor quando a gente se sente valorizado e quando que a gente vê que a nossa opinião está sendo valorizada. Então, esses ambientes amigáveis para todos, sejam gêneros, ou opções sexual, ou raça, são sempre benéficos, não só para as pessoas, mas para todo o setor. Eu acho que o grande... Pode falar, Fala, desculpa, mano, já é a segunda vez, vai. Pode falar, depois eu comento. O grande intuito é que a gente não seja só um painel de mulheres ou uma palestra de mulheres num fórum, né? Enfim. Então, fica também o convite aqui para que vocês, nas suas especialidades, possam participar do Photovoltaics em outros painéis também, entendeu? Que eu acho que esse é o intuito, é a gente ser igual, né? Então, vamos trabalhar para isso. O que a gente também puder ajudar, né? Eu e a Vivian, para contribuir, para aumentar essa rede de contatos e estruturar esses cargos, né? Essas pessoas que são especialistas em cada área e divulgar isso, podem contar conosco, viu? Pode falar, Natália. Obrigada, principalmente por esse apoio. Acho que é fundamental a gente, como eu falei no começo, né, fortificar as parcerias. Isso é o que fortalece a rede e a nossa atuação. Acho que, assim, um pouquinho diferente do que as meninas estão habituadas, assim, no lugar onde eu trabalho na Câmara de Comércio Alemã do Rio de Janeiro, e é uma associação de empresas alemãs, a gente trabalha com muito networking, muito desenvolvimento de projetos em parceria, né? A gente costuma brincar que a Câmara é uma ponte entre instituições que estão procurando uma solução e outras instituições que têm a solução. Então, a gente trabalha muito com o desenvolvimento de parcerias em si. E, em geral, quando eu estou nesses ambientes que são voltados para a energia, seja em eventos, congressos, ou então mesmo de negócio mesmo, que a gente está fechando o contrato, a maioria é masculina. Então, eu acho que é fundamental a gente também se fortalecer no sentido de tem mulheres atuando nesses lugares, tem mulheres atuando em todos esses detalhes e atividades, e a rede funciona exatamente como, né, base para que a gente também se fortifique e tenha coragem de estar nesses ambientes que às vezes parecem um pouco hostis. Então, é isso. Essa é a minha deixa, assim. E mais uma vez, obrigada pelo convite e pelo espaço. Acho que é fundamental a gente estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho da nossa experiência. Obrigada. Bom, acho que partir para a rodada final. A gente sempre faz as mesmas 3 perguntas para todos os nossos convidados. E a primeira delas é quantos giga, aí vocês podem ver como vocês preferem responder, mas quantos giga de potência instalada em fotovoltaico vocês acham que vai ter no Brasil nesse ano? Nossa, isso é bem difícil, né? A gente está tendo uma redução de consumo gigantesca, pelo menos 10% do consumo foi reduzido no setor elétrico, e apesar de a gente ter atingido há pouco tempo a marca de 3 gigas, né, no mercado, com fotovoltaicas, eu acho que a gente vai ter uma redução significativa, principalmente porque o preço do petróleo está caindo, mas ainda assim eu tenho a esperança e eu sou bem, enfim, uma opinião minha, as meninas podem contribuir com cada visão delas, mas que a gente tem mais potencial de desenvolvimento de inovação e potencialização dessas novas fontes de energia do que necessariamente investimento
em fontes que já estão ficando obsoletas. Uhum. Mas eu não sei dar um marco, não, porque tá tudo muito imprevisível. Eu tenho essa dificuldade também de pensar num número, porque o que a gente tem de números hoje, que estão saindo assim nos dados oficiais, era o que estava acontecendo ali em janeiro, fevereiro, março, que ainda estava, né? E aí chegou março, e começou agora, a gente está vendo que está começando a cair. Então, na verdade, agora que a gente está vendo de fato qual que é o efeito, né, de toda essa crise ao longo desse ano da Covid e como que isso vai implicar. Então, ainda são aqueles números de crescimento que eles estão na nossa frente. A partir de agora, eu acho que a gente vai conseguir ver projeções um pouco mais para o final do ano. Então, ainda estou naqueles números, naquela êxtase dos números do começo do ano. E então, um número, assim, fica difícil de estimar nesse momento. Mas a partir daqui para frente, acho que a gente consegue ter uma visão um pouco melhor. Perfeito. Eu também. Fala, Aline, fala. Eu não me arrisco no número também, mas eu tenho certeza que, como a Aline falou antes, né, toda crise acaba sendo uma oportunidade. Então, é uma oportunidade para todo o setor, principalmente a questão da distribuída, né, que eu vejo tanta gente tanto se capacitando nesse período, porque está em casa e tem mais esse tempo e acaba se capacitando muito no setor, quanto, às vezes, é um tempo para as pessoas repensarem um pouco nesse momento de crise. Peraí, eu podia estar fazendo algum investimento um pouco diferente. Talvez guardar dinheiro também não está mais tão interessante, né? Então é uma oportunidade. Acredito que o setor da distribuída é o que vai puxar bastante até o final do ano tudo isso, e o solar vai auxiliar bastante. Eu vejo muito complexo também dar um número, mas a gente vê que todos os números até hoje na Solar, internacionalmente e nacionalmente, nunca obedeceram nenhuma projeção, né? E baseado em projeções muito analíticas mesmo, né? Muito mais, sem considerar todos esses fatores que nós temos hoje. Mas eu concordo com a Aline, nós estamos aí em um período de tramitação de regulação, realmente de renovação da regulação da GD. Isso vai impactar muito. Eu acredito que o mercado ele está bem complexo no momento e todo, né, devido à crise, mas a gente tem projeções de aumento da conta de energia para os próximos anos, então isso pode fomentar bastante a GD, mas a gente vê que questões como leilões e tudo isso não vão acontecer nos próximos anos porque a demanda diminuiu. Então, é bem difícil de dar uma projeção, mas eu sendo bem otimista, vamos dizer assim, confiando na GD, eu acredito que a gente ainda vai crescer bastante esse ano, sim, mas não, talvez não representativamente números, porque vão ser mais pequenos locais, assim, ao meu ver. Mas também não sei, é muito complexo, porque a questão da pandemia mudou totalmente o setor, né? Com certeza. E você falou um pouco dos impactos regulatórios, que já tem um pouco a ver com a nossa segunda pergunta, que é se vocês pudessem escrever qualquer lei ou regulação para o mercado fotovoltaico, o que vocês escreveriam? Aqui no Rio, eu tenho já uma participação numa outra rede, que se chama Rede de Favelas Sustentáveis, e aí, em conjunto com a BGD, a gente está fazendo uma PL, né, uma regularização para a inclusão de grupos que têm menos aquisição econômica, para poder ser inclusos nos benefícios e, enfim, quando a gente tenta criar como eu posso dizer? Mas, assim, incluir esses grupos, né, que estão em comunidades, que estão em favelas, para poder serem incluídos nessas taxas e não serem, na verdade, taxados quando há a implementação de energia solar fotovoltaica nesses ambientes. O que acontece é que aqui no Rio a gente tem uma rede, tem algumas iniciativas, né? Inclusive eu fiz um mapeamento dessas iniciativas que inserem energia solar nas favelas. E aí é como uma perspectiva de inclusão, de uso de energia, acesso e democratização do uso de energia através de energia fotovoltaica. Então a gente está tramitando isso, então faz parte da minha atuação aqui. Então acho que se eu pudesse dando uma opinião, né?
eu continuaria nessa inclusão desse grupo de pessoas que não têm acesso à energia ou que poderiam ser beneficiadas com algum tipo de inclusão nessa regularização, né? Não serem denominados como grupos que devem ser taxados, e sim, na verdade, devem ser incluídos com algum tipo de inclusão para receber como se fosse um auxílio, ou então uma taxação de tarifa social, e tentar ampliar um pouco, né, essa denominação para que mais pessoas conseguissem ser beneficiadas pelo uso dessa tecnologia. Eu Eu seguiria numa linha muito parecida com a da Nath. Não comentei, mas a minha linha de pesquisa ela é mais voltada para geração compartilhada e para as cooperativas de energia solar fotovoltaica. Enfim, todas as outras fontes também se incluem nessa análise geral, assim, mas pensando muito nesse olhar de democratizar o acesso às energias solar fotovoltaica, que ela não seja só acessível para as pessoas que têm aquisição, que têm poder de aquisição, que podem instalar, ou também as pessoas que têm a sua própria edificação, com uma incidência solar boa para instalar, mas para aquelas pessoas que estão em outras condições, tanto financeiras quanto de localização. Então, pensar incentivos para que esse modelo ele se estruture, se fortaleça cada vez mais e consiga acessar mais e mais número de pessoas, não só grupos privilegiados ou privilegiados que já têm esse acesso com mais facilidade, né? Pensaria por esse olhar também. Eu buscaria, eu acredito que essa é a chave assim, inicial, de buscar dados bem técnicos, pragmáticos, para fazer uma regulação de fato. Qual é a perda pela instalação de GT local? Qual é a perda de GD remota? Avaliar todos os aspectos, empregos gerados, todas as contribuições sociais, econômicas, políticas da inserção da fotovoltaica. Porque as últimas discussões da mudança da ANEEL, ela considerou poucos aspectos, avaliou de uma amplitude que não é a verdadeira, né? Até considerou, muitas vezes, teve toda essa polarização dos capacetes amarelos com o governo, e eu acho que a gente precisa mostrar com dados reais, fazer estudos sérios para poder buscar um equilíbrio, né? Ver realmente o quanto que no Brasil impacta a instalação aqui da minha casa, na rede, ter um sistema organizado ao ponto de ninguém ser prejudicado por isso. Porque o que foi gerado de emprego, o que foi os benefícios que a instalação fotovoltaica tem no pequeno setor, vamos dizer, residências, pequenas indústrias e tal, não está sendo avaliada como de fato poderia. E hoje a gente tem um mecanismo, tem pessoas capacitadas para isso, e não é feito esses estudos e considerado como deveria. Então, eu acho que a gente precisa fazer isso. Tem esse projeto de lei agora que está sendo votado, eu acredito que é um bom início, porque ele vai considerar esse crescimento. Nós também ainda não temos representação dentro da matriz para ser tão alarmante as considerações que estão sendo colocadas. Então, eu acho que a gente precisa buscar dados técnicos, considerando todos os aspectos, como vários países já fizeram, para poder fazer uma regulação e, na verdade, fazer a construção do mercado, né, elétrico, de fato, mais democrático, como as gurias falaram, e equilibrado, né? Porque a gente acaba pagando conta de várias coisas e quando é algo que é para beneficiar várias outras, a gente não considera. Eu concordo com as meninas, acho que a ideia da Nath, para mim, é prioridade. Só eu quero fazer um adendo, puxando um pouco para o meu trabalho. A legislação de conexão de baterias com a rede para combinação de fotovoltaico com baterias é uma legislação que está bem atrasada e que devia sair faz tempo. A gente está anos trabalhando com P&D na área e esperando sair essa legislação e não está saindo. E eu acho que ela ia ajudar muito na democratização e espalhar mais ainda a fotovoltaica.
Com certeza. Muito bem colocado. Se vocês pudessem resumir a percepção de vocês em uma palavra do setor fotovoltaico, qual palavra vocês usariam? Eu acho, assim, né, talvez não o que a gente tem agora, mas o que a energia solar, né, fotovoltaica representa para mim é muito essa democratização. Né? Então, é uma fonte de energia limpa, democrática, porque está aí todo dia, né, para todo mundo, não escolhe. A gente não tem realmente como taxar o sol, como é que foi a campanha do ano passado, final do ano passado para esse começo do ano. Então, para mim, a energia solar é democrática. Assim, a gente precisa trabalhar para poder viabilizar ainda mais, mas ela, para mim, é a mais democrática. Além de ser a fonte de todas as outras, né? Porque, inevitavelmente, a energia solar é a que está na base da geração de todas as outras energias. Então, muito democrática. Eu gosto da palavra democrática, mas gosto da palavra de oportunidade, porque eu acho que, por ser tão democrática, ela representa uma oportunidade para todo mundo, tanto para nós mulheres de atuar no setor, tanto para as pessoas que às vezes não têm condição de se capacitar e na faculdade e tudo mais, conseguem fazer às vezes cursos mais baratos e conseguem trabalhar com instalação. A gente vê também tantos locais remotos que não tinham eletricidade, pessoas agora têm oportunidade de ter energia elétrica, então é oportunidade de várias maneiras. Uhum. Essas duas palavras me representam bastante também. Acho que foi muito bem colocado, meninas. Vem várias na cabeça, assim, mas talvez nesse momento eu possa colocar motivação. É algo que de fato motiva, que faz mover. Eu tive várias crises pessoais, assim, em termos de o que eu faço da minha vida, em que área que eu trabalho, não encontrava nada que fizesse sentido, e eu encontrei na área de energia solar, de fato, uma motivação, onde eu vejo que, sabe, o dia a dia ali, ele trabalhar e divulgar e democratizar o acesso e participar dessa transição mesmo é muito motivador e é muito inspirador também. Eu concordo com as 3 palavras, mas para mim significa eficiência. Por mais que ela é eficiente porque ela contempla tudo isso, né? Ela busca associar tudo isso à democratização, à motivação, às oportunidades. Ela contempla isso, ela consegue mudar as realidades, né? E até falando em eficiência, indo para a parte mais técnica, muitas vezes as pessoas ainda dizem, mas ela não é eficiente, uma célula solar tem 16, 17% de eficiência. Eu vejo que ela é muito eficiente porque se a gente for considerar, né, a questão de tudo de eficiência mesmo de energia, tem vários termos hoje sendo discutidos que eu gosto muito sobre a exergia e tudo mais. E eu vejo que a energia solar ela é muito eficiente exatamente porque ela cumpre com tudo isso, com todos esses aspectos que foi levantados aqui hoje. Ela pode popularizar, ela pode abranger tantos aspectos que, para mim, ela representa realmente essa palavra. Com certeza. Foram ótimas palavras, né? Já resumi bem, com certeza. E a última pergunta, só para a gente finalizar, o que vocês tomaram de café da manhã hoje? Eu tomei um café preto e uma torrada. Eu também, o clássico. Eu tomei café com leite e uma fatia de bolo. Eu tomei um suquinho. Para mim, o clássico café preto também, e banana com canela e pasta de amendoim crocante. Muito Bom, bom. meninas, obrigada. Acho que foi muito bom primeiro conhecer vocês, né? Assim, tomara que a gente tenha a oportunidade de se conhecer pessoalmente um dia, né? Quando tudo voltar ao normal. E, né, reiterando que vocês podem contar com a gente, né? Vocês têm nosso apoio, agora a gente já está lá no grupo. E no que a gente puder ajudar, a gente está aqui também.
Obrigada pela participação. E Obrigada, assim que o vídeo meninas. ficar disponível no YouTube, a gente vai com certeza mandar o link lá no grupo para a gente divulgar isso e ter mais espaço, né? Que é o que a gente busca. Obrigada pelo convite, Vivian. Obrigada, Amanda, por tudo. Obrigada. E foi um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, viu? Grata pela oportunidade. Foi um prazer imenso conhecer vocês. Eu Obrigada. também espero que em breve a gente consiga estar pessoalmente juntas. Sim, sim. Com certeza. Perfeito, meninas. bom Muito dia. obrigada, viu? Um bom dia para vocês, Obrigada, um bom trabalho. Vocês Tchau, também. tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.